Boa noite, pessoal. A gente da Liga Acadêmica de Pesquisa Biomédica e Inovação Biomédica, lá PIP, hoje está iniciando um projeto novo da Liga, com muito entusiasmo. A gente está muito empolgado para essa nossa primeira trajetória como Liga oficialmente. Então a gente hoje vai apresentar brevemente para vocês o nosso principal projeto, que no momento vai ser o podcast da LAPIP. A gente hoje trouxe um biomédico bem falado dentro da nossa universidade, que é o Dr. Moisés Moraes Inácio. Ele tem graduação em biomedicina, tem mestrado, em breve saindo, não é mesmo, doutor? Ele vai nos explicar um pouquinho melhor sobre a posição dele aqui hoje na nossa universidade. Tá bom. Pessoal, olá, é uma alegria fazer parte desse projeto. Na verdade, eu fico muito entusiasmado com a possibilidade de popularização da ciência, porque normalmente quando a gente fala de ciência está muito restrito ao ambiente universitário, né? Mas se você me perguntou, deu uma travada aí sobre qual a minha função, relaxa, até o reitor quando vai falar a minha função aí, ele dá uma travada. Hoje eu sou o pró-reitor de pós-graduação, pesquisa, extensão e internacionalização do Centro Universitário Estácio de Goiás. De formação, minha formação básica, né? Eu sou biomédico, como você falou, já tem uns aninhos aí. Mas eu sou mestre, doutor em biologia molecular, genética, biologia molecular. E daqui a pouquinho também pós-doc, né? Se tudo der certo. Tudo caminhando para esse pós-doc. Sim. E o senhor pretende continuar aqui com a gente, não é mesmo? Depois desse pós-doc? Não, é tudo junto. A gente pretende explorar bastante o senhor aqui dentro da universidade, no podcast, inclusive. Nos conte um pouco dessa trajetória dentro dessa longa caminhada na área acadêmica do senhor. A longa não é tão longa assim, não. É a minha cara de jovem. Para quem já tem quase doutorado. Tá bom. Na verdade, eu pensei em pesquisa já no ensino médio. Eu sou paraense, acho que eu já falei isso em aula, né? E eu tive a oportunidade de fazer ensino médio numa escola agrotécnica que depois virou IF, e que é uma possibilidade. Então eu tinha aula no ensino médio com mestres, doutores, e eu lembro que eu fiz técnico em agropecuária e tinha um docente na época que convidou a gente para fazer um trabalho de identificação de uma fruta específica ali da região, não me recordo o nome. E só que isso expande um pouquinho a mente, né? Por ser um instituto federal, a gente teve possibilidade de fazer viagens, tinha um vínculo assim da pesquisa muito forte. E eu também tinha uma inquietação assim em relação a qual curso fazer. Eu fui de agronomia até biomedicina assim, em um ano, né? Porque foi quando de fato eu defini. E o curso de biomedicina, que é a minha formação básica, foi exatamente por isso. Que é um curso que dava possibilidades tanto para trabalhar com pesquisa, com docência, mas não atuar, por exemplo, como eu até brinco, tipo assim, eu não tenho vocação para ser médico, porque eu dá agonia só de pensar em cortar alguém. Então eu enveredei para esse lado por causa disso, assim, minha inclinação. Aí quando eu vim para Federal, em 2011, com 30 dias eu comecei a iniciação científica no Laboratório de Genética Humana Molecular, na época com o professor Eric, que hoje está na Unesp Botucatu, que eu até cheguei a visitar. E de lá pra cá eu não parei, tipo, mudei de grupo de pesquisa, mudei de modelo, de metodologia, mas não parei. Até hoje, mesmo aqui com as rotinas, eu ainda tento... E das 35 áreas que o senhor poderia se possibilitar a candidatar à oficina da biomedicina, o senhor escolheu a área acadêmica. Sim, porque na verdade o que acontece? Eu gosto muito de dar aula, né? Mas hoje o Brasil ainda é muito limitado quando você pensa em pesquisa, né? Tipo, é difícil você achar uma função de pesquisador. A gente tem isso, assim, a nível de... isoladamente, mas tem. Mas quando você pensa em quem faz mestrado, doutorado, a grande proporção dessas pessoas são absorvidas no ambiente acadêmico. Então, você pensar, onde é que acontece ciência no país hoje? Em universidades federais, assim, na grande maioria, mas também em universidade particular. Está envolvido ali na questão acadêmica. Raramente você vê uma pessoa que é pesquisadora só, entende? Normalmente a gente tem as duas funções. E como foi essa trajetória do senhor de uma unidade federal a vir ser docente numa unidade particular? Eu comecei aqui na Estácio de Goiás, em 2021. Na época eu já era mestre. Eu comecei na docência já no finalzinho do mestrado, assim, não nos moldes que aqui na Estácio. Mas eu penso que
para minha formação profissional foi um ganho assim, significativo, porque dentro do ambiente universitário, falo que eu entrei na UFG, né, fiz bacharel lá, fiz mestrado lá, fiz doutorado lá, a visão do ensino superior privado leva em consideração os aspectos que a gente não leva na pública, tá? Então, assim, hoje a gente tem, eu arrisco dizer, não, talvez até me expresse mal, mas assim, eu aprendi a dar aula aqui de verdade, foi no centro universitário, assim, o modo de ver a pesquisa, a questão social também, assim, as oportunidades, me vem muito do centro universitário, porque aqui a gente tem, né, você sabe, a gente tem fomento para PIBIC, tem fomento para realização de pesquisa. Quando eu entrei, a gente ainda tinha fomento para projeto de extensão, né, hoje com a curricularização não faz muito sentido, assim, porque já está integrado no currículo do aluno, mas o centro universitário me deu possibilidades, porque eu sempre trabalhei com bioinformática, e bioinformática tem uma grande vantagem de você não necessariamente ter recursos ali robustos para executar uma pesquisa, porque na maioria das vezes a gente trabalha com banco de dados, está disponível. Então, assim, você tendo um computador, tendo um servidor com uma capacidade ali um pouquinho superior, você consegue realizar. Então, eu consegui terminar meu doutorado aqui, fiz as minhas publicações que eu considero de maior relevância foi já como docente da Estácio, então eu penso que contribuiu para os dois lados, assim, sabe? Na gestão do tempo, inclusive. Inclusive, pessoal, nossa fundação aqui, nosso intuito de promover um podcast voltado para pesquisa científica dentro da nossa liga acadêmica, inclusive é esse. A gente trazer um pouco desse lado da área da pesquisa, porque a gente hoje, na nossa graduação, a gente tem biomédico aluno que não sabe o que é uma bolsa PIBIC. E nosso intuito é esse, trazer essa informação, trazer um aluno que seja dotado de informação da área acadêmica de pesquisa, mesmo que ele não venha a trabalhar na área futuramente, mas que ele consiga sair da sua graduação sabendo o que é uma bolsa PIBIC. Sim. Eu acho que isso é extremamente essencial, né? Aproveitando a lacuna sobre esse assunto, o que seria uma bolsa PIBIC, professor? Na verdade, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, né, que é a abreviação disso aí, é bem estruturado nas universidades públicas. Inclusive a bolsa é bem interessante hoje, eu já estou ficando meio velho, porque na minha época era, se não me engano, R$400, hoje está o dobro disso no edital da Federal. É um programa, como o nome diz, de estímulo à iniciação científica. Assim, um aluno recebe um fomento, aqui como é privado, o docente também recebe um fomento para executar um projeto, e esse é um estímulo para o aluno. O PIBIC ele é do aluno. Apesar de obrigatoriamente precisar de um professor orientador, o que é avaliado no edital, normalmente, é o quê? O currículo do docente, que está propondo aquele projeto, o plano de trabalho que o aluno vai desenvolver, né? E aqui no centro universitário seria o CR. Então a gente leva em consideração isso. Se o docente ele tem expertise na área para propor aquele projeto, para ele ter condições de inclusive orientar, como é que está estruturado o plano de trabalho do aluno e depois o CR, que é o coeficiente de rendimento acadêmico, né? Então, assim, que ganho? Eu acho que é importante falar que ganho, né? Como que participa? A gente tem editais anuais, normalmente no primeiro semestre. Você precisa de um docente para fazer a sua inscrição, porque sem orientação, como é que você faz a iniciação científica? E acho que o ganho maior aí é o que eu sempre falo, né? Quando eu tenho a oportunidade de falar de extensão, de pesquisa, já dentro da graduação, é que a gente transcende o limiar horizontal. Então, por exemplo, você é aluno de iniciação científica porque, enfim, eu sou presidente da comissão científica, eu sei quais são os projetos que estão aprovados com bolsa. O teu projeto é um inquérito epidemiológico. Você provavelmente vai ser inserido na execução desse projeto, na análise estatística, na construção do formulário, e isso te traz um know-how que quem não está no projeto não teria, sobretudo dentro do processo ainda de graduação. Isso abre margem não só para quando a gente pensa na pesquisa, mas a sua percepção científica, seu senso crítico, acadêmico, entende? Mas também facilita, se você tiver desejo de fazer um mestrado, um doutorado, até mesmo aqui no centro universitário, que muitos alunos pensam em residência, no edital de residência tem uma etapa de avaliação de currículo, normalmente isso pontua bem, porque é bolsa, né? É projeto com bolsa, iniciação com bolsa. Então, assim, eu faria propaganda desses aspectos. Que, inclusive, hoje em dia é um dos temas mais difíceis de se falar sobre residência, né?
que está muito concorrido aí fora no mercado, né? Então, eu acho que tudo que valer como peso dentro dessa candidatura, a gente pode optar como muito importante, né? Mas nos conte qual a sua maior dificuldade, ou até mesmo qual que é a dificuldade que o senhor enxerga hoje dentro dessa realidade nossa de instituição privada, até mesmo da instituição federal, que é onde o senhor veio de lá, dessas raízes do senhor, né? Para a área de pesquisa. Vitor, quando a gente fala de pesquisa, a dor sempre é fomento. Como eu falei, né? Quando a gente pensa em pesquisa no nosso Brasil hoje, quem sustenta praticamente é o governo. Assim, a gente tem iniciativa privada, quando eu falo iniciativa privada de empresas, do mercado, que abre alguns editais específicos, mas a grande maioria do fomento, ou seja, do dinheiro que é colocado em pesquisa, vem da parte estatal. Então, assim, por isso que eu fiz propaganda da Estácio, porque aqui a gente tem 2 editais que possibilitam essa realização. Aqui a gente tem estímulo à pesquisa de uma forma forte. Mas eu diria que fomento, porque ainda que você, por exemplo, faça uma análise de bioinformática, que é a minha área, e você chegue em uma molécula que tenha grande potencial, né, com base na análise em si, você precisa sintetizar isso, você precisa testar isso, e isso tem custo, né? Então, assim, até para você publicar hoje em dia, em uma revista internacional, se ela tem taxa, é um valor considerável, porque você paga na moeda daquele país, né, na moeda daquela revista, do país que aquela revista está. Então, eu diria que fomento é um desafio, sabe? E isso, desde que eu comecei a trabalhar, desde que eu comecei a iniciação científica, é uma coisa que eu ouço e eu acho que, infelizmente, ainda perdura, tá? Sempre a gente sofre um pouquinho com cortes. E com o passar do tempo, o senhor tem visto que isso está melhorando ou que tem tendência a piorar essa dificuldade? Então, isso é relativo. Vou te dar um exemplo. Quando a gente estava no período da pandemia da Covid, a gente teve bastante dinheiro para fomento para trabalhar com Covid, né? Porque, inclusive, eu acho interessante isso. Era uma demanda social, internacional, mundial, né? Então, tinha bastante editais para trabalhar com isso. Mas hoje, quando a gente pensa na ideia do dinheiro que a gente tem para pesquisa, cada vez fica um pouquinho mais apertado. Não é um negócio que a gente está falando, que está ficando mais fácil, está tendo mais investimento. Até você pensar, como eu falei lá atrás, né? Quem fomenta basicamente a pesquisa no país, pelo menos a sua grande maioria, é o Estado. E a gente sofre hoje com aquela ideia lá de corte de gasto. Isso implica também na questão de educação, inovação, tecnologia. Querendo ou não, então, está envolvido diretamente com a necessidade social de ter uma solução ou a demonstração de algo. Não, eu citei porque era uma urgência, né? Era uma demanda emergencial, assim. Então houve bastante edital. Mas é uma tendência, né? Sim. É uma necessidade realmente. O mundo todo estava parado, mas no modo ali geral da coisa, acho que a gente não está vivendo o momento das vacas gordas. E se o senhor tem previsão de quando isso pode melhorar ou como? Eu não tenho know-how. Não arriscaria dar uma opinião, entende? Sobre essas políticas de fomento, porque isso depende de vários aspectos, né? Questões governamentais, pressão, inclusive, da sociedade, enfim. Mas acredito eu, assim, que com o passar do tempo, a tendência de, talvez não governamental, mas talvez de instituição privada, que haja mais recursos de pesquisa, porque hoje em dia a gente vê muitas instituições privadas que apostam na área de pesquisa, né, sem ser governamental, como patrocínios, ou talvez algo nem diretamente falando. Eu acho que a gente ainda tem desafios na área, porque assim, talvez a minha percepção seja um pouco errada, mas eu acho que o ambiente universitário ainda conversa pouco com o setor privado a nível nacional, sabe? A gente tem uma dificuldade ainda nessa interação. Então, assim, o que é feito lá dentro da universidade nem sempre é dialogado com o setor privado, entende? No sentido de qual seria uma demanda que cairia no mercado, entende? Então, eu acho que talvez esse desafio, se a gente conseguisse resolver um pouquinho ou minimizar esse desafio aí, a gente talvez tivesse um avanço na questão de fomento, sabe? Mas assim, de novo, não é muito meu know-how, sabe? Não tem muita matéria para opinar aí. Mas a gente sabe que o know-how do senhor é biomedicina, principalmente a área de biotecnologia e bioinformática, né? Quem? Acredito, porque a área de bioinformática está muito associada à área da saúde, né? Eu acredito que com o passar do tempo, isso vai ter um peso maior do que já tem hoje em dia. Qual é a sua perspectiva com relação a isso? Eu sou suspeito,
Eu adoro trabalhar com bioinformática. Bioinformática surgiu de uma necessidade também, né? Bioinformática surgiu durante, assim, foi estruturada durante o sequenciamento do genoma humano. Quando você pensa na quantidade de informação que foi gerada a partir dos projetos, né, ali dentro do projeto grande, o tanto de genoma que foi sequenciado, a quantidade de genomas que nós sequenciamos hoje, é impossível você montar um genoma ali, tipo, manualmente, sem uma ferramenta hoje, por exemplo, do sequenciamento de alta performance, de nova geração, de quarta geração, pessoal, a gente trabalha nas várias metodologias. Então, assim, é uma ciência que faz parte do nosso cotidiano, quando você pensa, por exemplo, em medicina personalizada ou medicina genômica, sabe? Você precisa da ferramenta computacional para processar aquela infinidade de dados que o sequenciador, por exemplo, gerou. Então, assim, eu brinco, bioinformática já é o presente, mas também é uma ciência que, na minha opinião, ela vai perdurar no futuro, porque hoje, basicamente, a gente tem pouquíssimos, raríssimos processos que a gente não envolva um computador para ajudar a gente naquela demanda ali. E quando você vem para a ciência, isso cada vez fica mais vivo, né? A gente fala que com o sequenciamento surgiu a era ômica, que são as ciências ômicas, e normalmente quando você fala de uma ômica, sei lá, uma transcriptômica, genômica, enfim, você precisa da bioinformática ali para processar aqueles dados. Então, eu acho que virou rotina. Inclusive, falando de genoma, a gente sabe que depois dessa marca que da era mundial, né, que a partir do momento onde o homem foi capaz, de fato, de fazer esse mapeamento genômico do ser humano em si, da nossa espécie, eu acho que a partir desse momento, tudo isso foi um divisor de águas, né? Sim, sim. O sequenciamento de genoma humano, como eu costumo falar em aula, não é o foco, apesar da justificativa ser sequenciar o genoma humano, mas quando a proposta foi implementada, havia um desafio de desenvolver a própria metodologia. Sequenciar o genoma humano resolveu, assim, trouxe muitas respostas no sentido médico da coisa, né, da medicina, mas também a gente teve muito ganho em desenvolvimento de metodologia, né? Hoje a gente sequencia numa facilidade em um valor considerado baixo, sabe? Quando a gente pensa na história. Então, assim, de fato foi um marco quando a gente pensa em metodologia. Tanto é que virou, a gente chama, né, a era ômica, né, das ciências ômicas. Então é um marco, assim, considerável, não tem o que falar. E a gente sabe que essa ligação é direta juntamente com essa questão de produção de vacinas, né? Uhum. Como que o senhor vê essa questão da biomedicina envolvida na área de biotecnologia e bioinformática juntamente com essa imersão da área de vacinas? Porque no Covid a gente teve um auge muito forte com relação a isso, né? Das pessoas correndo para lá com vacina para cá, a gente vindo vacina de fora, a gente criou nossa própria vacina e virou aquele fuzuê todo. Como o senhor consegue perceber o seu lado de percepção com relação às tecnologias de vacina? Uhum. Engraçado perguntar isso. Você já deve ter me ouvido falar sobre a vacina de DNA, né? Isso me lembra muito a discussão que foi gerada na época. Eu tenho até colegas próximos que de vez em quando me fazem uma zoeirinha a respeito disso, né? O que acontece? Quando a gente pensa em bioinformática para desenvolver vacina, que aí entra a imunoinformática, a imunômica, a gente sempre envereda por um lado ali da vacina de DNA, ainda que tenha outras possibilidades, é sempre uma opção uma vacina de DNA, dependendo do organismo, obviamente, e do contexto da resposta imunológica. Por uma razão muito simples. Com as ferramentas de imunoinformática, a gente consegue rastrear o genoma daquele patógeno que foi sequenciado, provavelmente depositado, que aconteceu com a Covid, por exemplo. E a partir do genoma, ou seja, eu consigo o proteoma, que é o conjunto de proteínas, e faço uma simulação de como seria o comportamento do sistema imune de um hospedeiro se ele tivesse contato com aquelas proteínas, né, que são as simulações que a gente faz. Em teoria, todos os principais processos que ocorrem dentro do reconhecimento de um patógeno pelo sistema imunológico. E no final, eu sempre chego em algumas moléculas. A gente pensa muito na vacina de DNA pela plataforma, pelo modelo, porque você consegue alterar facilmente, porque é DNA, então a gente tem tecnologia de DNA para modificar DNA muito fácil. Assim, fácil no sentido de, é muito, muito capaz, muito eficiente. E você atualiza uma vacina facilmente, a ponto de velocidade de desenvolvimento, por exemplo, você trouxe esse tema, né? Eu fui muito questionado, porque meu mestrado foi em vacina, em imunoinformática aplicada à identificação de alvos para vacina contra Toxoplasma gondii.
E as pessoas ficam, mas como é que faz uma vacina em 2 anos, não sei o que, não sei o que lá. Da bioinformática, se você tiver as ferramentas, se você tiver know-how, você consegue em 6 meses chegar em uma lista de alvos. Se você tiver dinheiro e know-how de novo para expressar, sequenciar, sintetizar esses seus alvos, você ali em poucos meses vai ter seu alvo ali para poder testar. Então, assim, você reduz, quando a gente pensa nas revisões mais antigas, assim, o Rino Rabioli, que é o tido como o pai da vacinologia reversa, a gente reduz pelo menos 5, 7 anos em um desenvolvimento de uma vacina com a aplicação de ferramentas computacionais, quando a gente pensa na metodologia sem envolver ferramentas computacionais. Então, assim, eu sou de novo um visionário, tenho uma visão bem parcial em relação a essas coisas, porque eu vi isso na minha pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, né? E no pós-doc a gente trabalha com isso. No pós-doc e no doutorado eu trabalhei para diagnóstico, não para vacina, mas para diagnóstico. A metodologia é muito parecida, só que eu não preciso usar boa parte das ferramentas, porque a ideia é resposta humoral. Mas, assim, isso é um ganho inevitável. Se você tiver depois, quem está ouvindo a gente, tiver curiosidade, fizer uma busca da quantidade de estudos vacinais que surgiram baseado em bioinformática durante o período ali da pandemia, é um negócio assim assustador, sabe? Por quê? Porque se eu chamar vocês da liga hoje e vamos fazer uma vacina para esse patógeno aqui por meio de ferramenta computacional, se vocês trabalharem bem, a gente em menos de 6 meses a gente tem todo o projeto finalizado. Mas aí a gente tem uma fiscalização aqui no nosso Brasil que cuida dessa parte também, né? Da parte de aprovação, sim. Isso. Sim, e assim, é burocrático e é para garantir segurança, né? Boa parte de novo, não é meu know-how, meu negócio é bioinformática. Mas boa parte do processo de aprovação que a gente tem, né, via Anvisa, essas coisas, os protocolos são internacionais. Então, assim, a gente ainda tem uma cultura muito do que lá de fora sempre é melhor do que tá aqui, mas assim, a nível de ciência não existe essa fronteira, sabe? Assim, o que é novo na ciência todo mundo quer fazer aqui também, porque é uma abordagem nova, interessante, vai render mais. E quando a gente pensa em regularização, né, a normatização desses processos todos, isso permeia também a tecnologia internacional, os protocolos internacionais. Então, sim, a Anvisa fica por conta disso. E a gente deve confiar. Acho que o que é importante quando entra nesses aspectos tem pessoas ali com know-how, assim, com um currículo muito sólido para opinar, para avaliar esses relatórios. Acho que é isso que precisa ficar na cabeça da população de modo geral, já que esse é o objetivo do podcast, sabe? Essa ideia de conscientização. Tipo, é bom falar, a pessoa que vai opinar, ela tem matéria suficiente para poder opinar de forma crítica, sabe? Tem o porquê estar ali, né? Sim. É engraçado que a gente realmente vê muito fora do Brasil como referência para a maioria das coisas que a gente fala da área científica. Isso você seria baseado com relação ao investimento ou mesmo pessoas de referência que vêm de fora? Eu acho que isso é uma questão histórica. Se você pensar na questão histórica e se a gente pensa um pouco essa ideia de colonização, modo da relação cultural que a gente tem com o que é de fora, isso é muito forte, sabe? Tipo, mas com as tecnologias que a gente tem hoje em dia no Brasil emergentes, eu acredito que a gente possa reverter esse cenário, não? Não existe essa ideia de que a gente não tem aqui aquilo que tem lá fora, entende? É óbvio. Provavelmente, assim, vai ter um tempinho pra gente conseguir importar esse material, mas quando você fala em pesquisa, que é caro fazer pesquisa, sobretudo quando a gente pensa em pesquisa de base, pesquisa aplicada, essas coisas, pesquisa molhada, né, que é ir para a bancada, é caro, mas a gente tem tecnologia de ponta, então acho que é isso que eu estou tentando te falar, entende? Eu arrisco dizer que não tem uma fronteira, não tem um limiar entre tipo, o que nós temos aqui de equipamentos e metodologia do que tem lá fora. Talvez a gente tenha dificuldade, tenha uma morosidade no tempo e tenha dificuldade de pagar, porque tem que fazer o câmbio da moeda, então assim, mas o que tem de tecnologia de ponta lá fora, a gente sempre tenta trazer para cá, porque como eu estou te falando, ciência, inovação. Ciência, ela necessita desse aspecto de inovação. Porque assim, ainda que muitas metodologias ainda sejam, o princípio seja o mesmo e tem décadas que foram inventadas, o modo como isso é aplicado hoje é diferente, precisou ser inovado. Então, o que eu estou querendo falar? Vou trazer para a Bioinfo que eu posso falar um pouquinho, apesar de tá precisando dar uma atualizada. Assim,
quase mensalmente você tem uma ferramenta nova que faz uma coisa que uma outra ferramenta que foi lançada recentemente fazia. Então, com alguns aspectos ou outros que dá um rendimento melhor. Isso também acontece. Então, pensa você. Você é um pesquisador de uma universidade federal com um currículo bom, é um titular, sei lá, já é bolsista CAPES, CNPq, essas coisas todas aí que tem na progressão. Se você vai construir um projeto grande, vai pedir muito dinheiro, obviamente você vai querer comprar um equipamento que tem um rendimento e uma capacidade muito maior daquela que você tem no seu laboratório hoje. E normalmente é aquilo que está sendo usado lá fora, porque senão não faz sentido você gastar tanto dinheiro público com isso, entendeu? Você não vai nem conseguir a aprovação desse financiamento. Acho que é de novo um pensamento que o que é feito em casa, o que é nosso não é bom. E quando a gente pensa em produção científica, a gente está entre os que mais produzem, sabe? Acho que é bom pontuar essas coisas. Sim, eu acho que isso também pode estar muito envolvido na questão da falha, da transmissão de conhecimento que a gente tem, porque às vezes o dia a dia de uma pessoa que não está vinculada com essa área é muito diferente com quem está vinculado, porque a gente que está introduzido nessa área tem uma facilidade maior de ter esse tipo de fonte de dados. Sim. Mas quem não está desconhece às vezes de uma situação que a gente conhece. Então acho que inclusive isso é um dos nossos aspectos. Sim. Que a gente quer abordar, que é trazer conhecimento para a população, que eu acho que isso é muito importante. Você abordar alguém e falar o que pode ser uma bolsa PIBIC. O que é uma bolsa PIBIC? Eu dei esse exemplo porque eu passei por isso. Esses dias a pessoa me perguntou o que é uma bolsa PIBIC. E a pessoa é calouro de área científica, da área da saúde, e não soube me dizer. Então acho que é muito interessante a gente trabalhar nessa ideia, né, na área da pesquisa científica. Voltando um pouquinho sobre o tema das vacinas, talvez eu esteja enganado, mas me corrija se eu estiver. Pelo menos eu não tenho muita parte de conhecimento de vacinas para tipo de patógenos fúngicos. O porquê disso? Na verdade, a gente idealiza uma vacina terapêutica. Tá? Existe uma diferença entre aplicação de uma vacina preventiva para uma vacina terapêutica. Quando a gente fala de vacina terapêutica para fungo, seria a pessoa está com a infecção fúngica e eu administrar a minha vacina para melhorar a resposta terapêutica daquele paciente contra aquele fungo ali. Sabe, a nível do sistema imune ajudar. Não no sentido de prevenção. A gente hoje, quando pensa na ideia de vacina, tem um artigo de revisão sobre isso, a gente tem avanços, né, mas infecções fúngicas ainda entram dentro do grupo de infecções, ainda que não sejam oficialmente chamadas assim, mas negligenciadas, né? A gente tem muito fungo aí que entra nessas características, tem pouco fomento, normalmente envolve um grupo social desfavorecido, então assim, acaba sendo negligenciado. Mas a ideia da vacina seria mais nesse aspecto terapêutico. Hoje, quando você provavelmente está olhando aí, trouxe essa informação do meu currículo. A gente foca hoje muito mais na questão de diagnóstico. Então, acho que quando a gente pensa nas infecções fúngicas, o desafio ainda está no diagnóstico, assim. É o que eu trabalho, né? Se eu não acreditar, assim, não faria sentido. Por quê? Se parar para pensar, sei lá, a gente tem fungos que causam infecções disseminadas, né? Isso é a última opção quando você pensa no patógeno, sabe? Tipo, é bactéria, é vírus? Ah, não é bactéria nem é vírus. Ah, pode ser um fungo, entendeu? E normalmente essa demora no diagnóstico implica, assim, de forma direta no sucesso terapêutico, no prognóstico do paciente. Então, a nossa razão de estudar, já faz um tempo que a gente estuda, a gente tem um projeto universal aprovado pelo CNPq com fomento para isso. E daí tem sempre coisas legais, tipo, tem projetos que identificaram já alguns epítopos, a gente já construiu sonda que já está em uso, que tem uma boa aplicação. Quando eu falo sonda é para diagnóstico molecular, uma bateria ali que dá para investigar vários fungos de uma vez só. A ideia é essa, e tornar isso cada vez mais simples. Como eu falei que a gente trabalha focado nos fungos negligenciados, a gente tem um sonho, assim, eu brinco me orientando lá do pós-doc, que é chegar a um nível de ter um teste rápido para isso, sabe? Que hoje não existe na área da saúde, né? De várias espécies, não. Tipo, a esse nível, não. Inclusive, como o senhor havia comentado, pessoal de agropecuária de baixo dessa área mais afastada da capital, da cidade, que tem um vínculo trabalhista com essa área, sofre muito desse tipo de casos, né?
Sim, a gente tem fungo que está relacionado principalmente a trabalhadores rurais, né? Tipo, o nosso, que é pra eu brinco, né? Em aula eu falo isso, né? Que é o geno Paracoccidioides, que para nós é o paracoco, que a gente já é íntimo já do fungo. Seria um bom exemplo de micoses que são associadas principalmente a pessoas da atividade rural. E quais são as formas de tratamento hoje em dia já existentes, já aplicadas dentro da área da saúde? Para micose? Isso. Então, o PB, né, que é o Paracoccidioides, ele tem um tratamento um pouquinho delicado, porque é longo o tratamento, né? Então, assim, quando a gente pensa no resultado é ruim, porque boa parte dos pacientes abandonam o tratamento no meio, então a gente tem que acompanhar, inclusive, como é que se está tendo resposta no tratamento. Quando a gente fala de terapias fúngicas, a gente já tem identificação de resistência, mas ainda dá para tratar, mas já é possível, sobretudo o cândida, tem muito relato de resistência a antifúngico. O negócio da micose ela é tão delicada quando a gente pensa no diagnóstico que o tratamento ele depende do diagnóstico. Então a gente ainda está patinando no diagnóstico, entende? Acho que a ideia é essa, a gente ainda está patinando no diagnóstico. Tratamento até que o que a gente tem dá para resolver. Mas a dificuldade é fazer o diagnóstico ali de uma forma rápida e eficaz, sabe? Sem processo demorado. Mas a gente tem essa déficit nessa situação do diagnóstico, é por falta de pesquisa nessa área ou por falta de... Você pegar livro, você pegar literatura sobre diagnóstico de infecções fúngicas, o padrão ouro é a cultura. Fungo cresce mais lento que bactéria, né? De 7 a 15 dias. Existe um teste rápido para isso? Alguns até tem. A gente tem fungos mais posso dizer assim, mais estruturado nessa parte do diagnóstico. Mas quando você pega a literatura, o padrão ouro ainda seria a cultura. A gente vê na literatura falando isso. Por exemplo, você conhece algum micologista especializado em morfologia fúngica? Porque eu não conheço. Então, assim, isso limita a aplicação do teste. Então, cai de novo na sorologia, cai no diagnóstico molecular. E aí isso precisa estar bem estruturado, entende? Isso precisa estar comercial. E qual que é a maior dificuldade hoje em dia para que isso não aconteça? Acho que uma visão dá uma espécie de negligência mesmo, quando eu falo negligência não no sentido negativo, mas um preconceito até mesmo com infecções fúngicas. Há uma mentalidade porque, por exemplo, a minha ciência, né, que é a bioinformática dentro da ideia da micologia, não é bem aceita por todas as áreas dentro da micologia, porque de fato é novo, né? Porque é uma ciência mais tradicional, o pessoal da micologia ainda baseado, óbvio, tem muita tecnologia de ponta, mas se considera ainda muito morfologia, etc, sobretudo quando fala do diagnóstico. Então eu acho que quando a gente fala de preconceito, tem que falar também do fomento, né? Se tem dinheiro, sai rápido. Eu acho que então é a falta isso, eu diria também essa parte de fomento. É difícil você justificar, se dá um preconceito, como eu te falei, a terceira opção é a infecção fúngica. Então, normalmente o dinheiro vai para outro lado. Tanto é que se você pegar, a gente tem um report da OMS que chama a atenção exatamente para isso. Tipo, a gente tem dificuldade hoje de definir qual o número de espécies fúngicas patogênicas, para você ter uma ideia. A gente tem dificuldades de definir, assim, na literatura, qual seria de fato esse número. Quantas espécies fúngicas patogênicas nós temos, entende? Porque frente a uma diversidade de espécies fúngicas no ambiente. Então tem muita coisa a ser estudada. E a gente fez de dinheiro, né? Investimento, fomento é de tudo, é a base de tudo, né? Porque sem nada não acontece. Mas é muito interessante o senhor comentando sobre essa parte de não ser visibilidade, não ter uma visibilidade tão importante quanto outros vírus, outras doenças envolvidas hoje em dia na nossa sociedade, que pelo menos eu tenho um carinho muito grande por micologia também, ainda tá assim, tão patinando também, porque realmente não é uma área que a gente vê muito fomento no quesito de pesquisa, não é uma área que a gente vê muito investimento nessa área, oportunidades nessa área. E acredito eu que talvez o senhor concorde comigo que o potencial para que isso se agrave no futuro seja maior do que a necessidade de hoje em dia. O que o senhor pode dizer sobre isso? Eu sou nem um pouco pessimista, assim, sabe? Em relação a essas coisas. Eu tenho uma tendência a achar sempre que as coisas vão melhorar, entende? Em relação ao futuro. Eu acho que a gente talvez consiga, inclusive,
como eu te falei lá atrás, o projeto que a gente está trabalhando sonha com aplicações reais de metodologias de diagnóstico. Mas eu me refiro à necessidade de existir tecnologias como essas porque as doenças patogênicas fúngicas agravam. Sim, tem discussão para isso. Tanto que a OMS chama a atenção. Se você parar para pensar, de vez em quando a gente tem comentário de um fungo novo, um fungo mais agressivo, que já às vezes até existia em alguma situação mais isolada, mas toma a mídia e fica famoso. Então talvez a gente tenha assim esse desafio, né? Mas eu não chegaria a uma ideia meio catastrófica, só para falar, para me justificar aqui na minha fala, sabe? Nesse sentido. Hoje em dia, os fungos que eu tenho visto, antes de ter preparado esse bolso, dei uma olhadinha sobre o assunto no momento, e eu percebi de alguns casos, como essas queimas que a gente está sofrendo hoje em dia, a poluição do nosso meio ambiente, tem agravado as pessoas procurarem um atendimento médico para essa situação, e quando vão, descobrem outras situações envolvidas, né? E a gente realmente percebe esse fomento, essa necessidade de ter uma visibilidade maior sobre o assunto da micologia. Sim. E o senhor poderia me dizer como isso pode melhorar no quesito de, poxa, a micologia precisa ser visibilidade de alguma forma, talvez divulgando conhecimento, por uma ordem onde a gente vai demonstrar a necessidade, como no seu ponto de vista isso poderia melhorar? Na minha opinião, quando a gente fala de aspectos científicos que ainda são um pouco obscuros para a população, é popularização e divulgação, que é a ideia do projeto de vocês, sabe? Só para você ter uma ideia, a gente está falando de fungo no contexto de saúde. Sim. Mas tem projetos grandes que tem aplicação comercial de identificação, padronização de cultivo de fungos comestíveis. Entende? Porque eu não sei se já parou para pensar, mas o valor dos fungos comestíveis é elevado aqui no Brasil. Então, assim, isso é um mercado, tem possibilidade, porque a gente consome isso. Então, só para te chamar a atenção, né? A micologia, como eu falei, a gente tem uma diversidade assim, a perder de vista dentro do contexto de espécies fúngicas, e as possibilidades que podem vir daí também fogem à vista, sabe? Tanto no contexto de biotecnologia, que a gente tem isso forte, expressão de proteína, a gente tem isso na indústria, a gente tem própria fermentação biológica, mas também outro nível de mudança da população, porque a gente cada vez mais está ficando mais popular a ideia de comida japonesa, essas coisas. Então, assim, é um mercado que existe e é uma realidade, por exemplo, que eu acho que, não sei, assim, eu não vi, por exemplo, aqui em Goiás alguém falando sobre isso, ou comentando, ou em alguma palestra, entende? Sim. É nesse aspecto, assim. Então, eu acho que para a gente resolver a ignorância no sentido literário da coisa, não no sentido pejorativo, ou seja, a falta de conhecimento sobre algo, desconhecimento mesmo, é divulgar e popularizar. E aí eu falo, né, aproveitando o ensejo aqui do projeto de vocês. Ciência, normalmente a gente é forçado a escrever em quase um idioma diferente. A ciência praticamente tem um idioma dela. Que se você não for da área, e se você não tiver uma base ali, normalmente você não consegue entender o que está sendo discutido. Por isso que o projeto é interessante, sabe? Por isso que eu falei porque eu me empolgo tanto com isso. Que inclusive é o que eu tento fazer em aula. Traduzir para uma linguagem comum, popular, que tipo, como eu brinco, né? Como é que você explicaria isso para sua mãe? Como é que você explicaria isso para sua avó? Aquilo que é feito real, sabe? Porque o que eu experimento, eu ministro aqui na faculdade, né? Até então, biotecnologia e bioinformática. E a gente fala de aplicações tão legais, no princípio do método, que já estão no cotidiano da sociedade, mas quando eu faço a pergunta para vocês, os meus alunos, é engraçado notar que, tipo assim, vocês nunca pararam para se perguntar de onde veio aquilo. Então, onde é que está o problema? Popularização e divulgação da ciência. Então, quando a gente entra nesses aspectos, assim, dessa falta de conhecimento, um preconceito, está muito associado à falta de conhecimento. O senhor comentou sobre a cultura asiática. A gente está começando a ter essa pegada mais forte dessa cultura, mas inclusive no pessoal do Oriente, a cultura oriental, a cultura asiática, eles usam os benefícios da micologia ao seu favor, né? Então lá, se você for, existe aquelas pessoas que se tratam de certas doenças ou certas sintomas de certas doenças com propriedades fúngicas, de um fungo não patogênico, de um fungo patogênico que foi manipulado. Inclusive a própria nossa penicilina, ela vem à base de um fungo, né? Sim. Que marcou a história e desde então ela tem sido referência para muitas formas de tratamento dentro da área de saúde.
Então, acho que realmente explorar o potencial dos fungos, talvez não até mesmo pela patogenicidade, mas sim pelos benefícios que eles podem nos trazer, trazendo essa importância para a nossa sociedade, seria algo que poderia reverter essa situação de acadêmica, falando de uma situação Sim, acadêmica. sim. Por falar em acadêmico, eu queria voltar a um assunto que você suscitou lá atrás, a questão do PIBIC, a iniciação científica. Eu acho que o momento é oportuno. E eu queria entrar nesse tema porque eu sinto aqui no centro universitário que há uma espécie de distanciamento de boa parte dos nossos alunos com o que eles entendem por parte de pesquisa, fazer pesquisa, ou possibilidade. Tipo, normalmente eu tenho a impressão, não sei se é real, de que os nossos alunos entendem, nossa, que legal, mas não é pra mim. Entende? Eu não sei se vocês, como liga, experimentam isso. Mas às vezes eu tenho essa impressão. Tanto é que a cultura da iniciação científica é uma das coisas que eu tenho tentado como pró-reitor. Então, assim, trabalhar isso a nível docente, trabalhar isso a nível discente também. Lembra que lá atrás eu estava falando, acho que é importante falar o ganho que se tem, aquela coisa toda, né? E aí a gente vai em outro aspecto, né? Eu queria falar, porque a pesquisa, ela abre muitas portas, não só no sentido, não posso falar, não só no sentido da mente, do conhecimento, mas também questões profissionais, sabe? Assim, te dá possibilidades. Eu recebo, e tem sido prazeroso isso, eu tenho recebido alunos que chegam a mim e falam, Moisés, eu quero fazer mestrado fora do país. Eu queria saber como, entende quais são os caminhos. Então, assim, e isso dentro de um programa de pós-graduação, você é estimulado a fazer. É que normalmente há uma coisa que você fala assim, não, isso não é pra mim, entende? E se você parar pra pensar, tipo, é constante os editais de bolsa para mobilidade durante a pós-graduação. Há editais de bolsas para você fazer um doutorado, por exemplo, fora, que é o doutorado pleno, você cursa todo o seu doutorado internacional. Há editais com parceria que a Universidade Internacional fomenta todo a tua bolsa, toda, assim, inclusive alguns editais bem favoráveis, que te dá moradia, aquela coisa toda. Então, assim, isso tudo é possível, sabe? E o caminho é muito simples, por isso que eu fiz questão de voltar, porque acho que a ferramenta aqui é importante para veicular, vai que alguém depois dá uma olhada nisso e se encontra aqui. Não é difícil, porque normalmente quando a gente vê uma palestra de um pesquisador que fala, eu fiz no meu pós-doutorado, eu estava lá, sei lá, na Alemanha, não sei o que, a gente trabalhou, conheci fulano, aquela coisa toda. Normalmente a gente tem uma tendência a olhar isso como distanciamento, sabe? E eu gosto, e eu tenho trabalhado isso até pessoalmente, a gente precisa sonhar e a gente precisa pensar grande, porque se a gente pensa pequeno, a gente vai estabelecer metas pequenas, a gente vai estabelecer ideais pequenos, térreos, assim, não muito aéreos. E quando a gente pensa na pesquisa, é uma possibilidade de abrir portas, assim, sabe, assim, muito interessante no contexto que a gente vive hoje. Você vai para pensar, a pessoa entra, faz um mestrado, no próprio mestrado ela já vai para fora, depois faz no doutorado, vai para fora, vai para lá, aprende uma técnica nova, volta para cá. Então, eu tenho colegas meus, né, que fizeram graduação comigo, que tiveram essa oportunidade, viveram Ciências Sem Fronteiras, né, antigo Ciências Sem Fronteiras, foram para fora durante a graduação, fizeram mestrado, foi para fora durante o mestrado, foi para fora durante o doutorado, hoje é representante de empresa internacional, graças ao quê? À pesquisa. Entende? E isso tá dentro, isso é um pilar dentro do curso de biomedicina muito forte, assim. Eu falo da biomedicina porque é a minha área de formação. Então, e a liga também é da biomedicina. Então, acho que é importante trazer sempre isso. A ciência, a pesquisa, a iniciação científica, a pós-graduação, ela gera conhecimento, isso é maravilhoso. Você pode, inclusive, resolver o problema de muita gente. E pode também realizar seus sonhos. Sim. Sabe, como profissional mesmo. Profissional mesmo. Realmente a gente percebe um pouco dessa cultura de ver a pesquisa, as oportunidades dentro do mercado profissional, dentro do nosso Brasil, algo muito distante. Inclusive a gente teve agora, no início do semestre, a apresentação das ligas para os calouros. Teve em torno dos 40, 50 calouros, somente um deles tinha interesse na área de pesquisa. E a gente ainda estava meio assim, a aluna sabe, porque ela disse que não existiria possibilidades dentro do Brasil. Aí foi quando a gente distorceu essa realidade. A gente falou, a gente tem, elas só não são divulgadas, elas só não são esclarecidas para os interessados. Aí eu aproveito para te falar, eu brinco sempre, né?
primeiro, quando você pensa em pós-graduação, você precisa resolver um pouquinho a língua inglesa, né? Sim. E quando você resolve essa deficiência, você tem uma expertise, porque querendo ou não, fazer uma especialização estrito sensu, né, que é o mestrado, o doutorado, isso te deixa muito especialista em um determinado tema, em uma determinada técnica. O teu mercado não é nacional apenas. Eu brinco com os meninos, dá uma Google aí lá no LinkedIn, a quantidade de vagas que a gente tem internacional, que assim, que a possibilidade de remuneração é bem interessante, que você poderia se candidatar com o teu currículo. Basta ter o inglês, né? Sim. Então, assim, inclusive é um preconceito, tá vendo a necessidade de popularização da ciência e informação? Porque as pessoas entendem isso como um outro mundo. Cara, se você pensar na minha história, eu lembro, eu fico lembrando isso. Quando eu saí de casa, aos 12 anos eu estava tirando leite. Eu saí de casa, meu pai é agropecuário, isso enfim, é o que temos lá. Eu saí de lá, eu lembro que eu não sabia nem escrever direito. Eu tenho alguns e-mails que me dá vergonha, assim, sabe? E tipo assim, a ciência, ela me formou. Me ensinou a estudar, porque assim, eu brinco, ninguém gosta de estudar. Estudar é uma necessidade, você estuda porque o que você adquire com o estudo é bom, é legal. É legal saber, mas o processo para saber não é legal. É árduo, exige. Seria tão mais fácil abrir 5 colocar esse conteúdo. E no contexto científico isso é mais puxado ainda. Porque assim, a gente tem falácias de vez em quando por pessoas de informática que falam, por exemplo, que o pessoal de uma universidade federal não trabalha. Não, o cara tem uma estabilidade de um concurso, beleza, que eu gostaria de ter, mas se você for olhar, tipo, os laboratórios, eu falo pela minha experiência, trabalhar 12 horas seguidas, você trabalhar, tipo, tem gente que já ouvi história de gente dormir no laboratório por causa do experimento, então para facilitar o processo já dormiu por ali. Isso é interessante, assim, é quase uma vocação, assim, na ideia. Por quê? Eu até brinco isso, porque não é só a ideia de, tipo assim, saber a coisa, mas fazer a coisa acontecer. Mas a maioria das pessoas que estão dentro daquele contexto são pessoas comuns, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa comum, eu fiz mestrado, fiz doutorado, venho do interior, assim, aprendi a falar, aprendi a escrever, meu orientador... Eu lembro até hoje, eu tinha uma gana, sabe? Eu até tenho até hoje, mas hoje faço muitas coisas. De aprender coisa nova, uma técnica nova, achava o máximo, nossa, eu tô crescendo. Eu fui moldado dentro da iniciação científica. Moldado, literalmente. Então, assim... Não é uma questão econômica, não é uma questão financeira que limita, não é uma questão intelectual, porque o fato de você estar fazendo pesquisa ou iniciação científica não depende de um QI, pelo contrário, depende do teu desejo, da tua vontade e da tua disponibilidade, sabe, assim, em cima daquilo. E, de novo, assim, se a gente parar e fizer um levantamento de grande nome na pesquisa, essas pessoas, elas surgiram, assim, sem condições, entende? Então eu acho que por isso que eu trouxe aquela ideia de que a ciência ela abre portas, ela dá a possibilidade. Eu arrisco dizer que hoje está muito em voga, né, falar de inclusão e diversidade. Acho que a ciência é um aspecto muito, muito interessante disso. Eu não conheço hoje, nos sistemas hoje que eu já passei de seleção, algo que seja mais inclusivo, entende? Por quê? O que você precisa para passar em uma seleção para fazer mestrado? Você precisa estudar para a prova, você precisa saber uma noção de inglês, de leitura e tradução, você precisa ter currículo. E o currículo que é pontuado para a seleção é o que é oferecido para vocês na graduação. Evento, curso, oficina, palestra, congresso, visita técnica, essas coisas que vocês, na maioria das vezes, são até obrigados, né, como graduandos a fazer. Então, se o graduando ele quer fazer um mestrado da vida, trabalhar o currículo. Trabalhar o currículo como? Com aquilo que a universidade, o centro universitário, por exemplo, oferece. Dou spoiler aqui, a gente está organizando o primeiro congresso de pesquisa e extensão do centro universitário, né, da Estácio Goiás. Dentro, a gente vai ter o evento da pesquisa, a gente vai ter oficinas, a gente vai ter minicursos, a gente vai ter exposição artísticas, lúdicas, todas essas coisas. E eu te falo, isso pontua na seleção. Isso que a gente dá horas para vocês, pontua numa seleção. Então, para o cara entrar no mestrado, estudar para prova específica, ter uma vivência ali já de iniciação científica, de percepção, um currículo bom e uma noção de inglês. Entrou no mestrado. Se ele entra bem, ele recebe bolsa do governo. E hoje a bolsa, não dá para... Não vou nem falar aqui o piso do biomédico, é acima do piso do biomédico. Minha bolsa de mestrado. Pensa, você recebe para você estudar.
Fazer o que na teoria você Entendeu? gosta. O governo está pagando para você estudar. Depois, se você tiver interesse, quiser fazer um doutorado, a mesma coisa. Você vai ter que estudar para uma prova, vão avaliar o teu currículo, provavelmente vão avaliar o teu inglês, vão avaliar o teu interesse ali. E o governo vai pagar de novo se você tiver uma boa colocação durante 4 anos. E não é barato, né? Aumentou também, teve reajuste de bolsa. Para você fazer o quê? Estudar. Entende? Se capacitar, desenvolver uma expertise. Então, eu acredito que a nível de inclusão, o sistema hoje de pós-graduação nacional é muito inclusivo. Basta a pessoa querer. Ah, mas eu quero fazer a prova hoje. Claro que você não vai conseguir, isso não existe. Mas se você tem esse desejo, tem essa vontade, basta você se organizar para isso. O que precisa no edital? Ah, eu preciso ter isso no edital. Então, o que está acontecendo que eu posso ir melhorando meu currículo, sabe? É importante, eu falo por uma experiência viva, sabe? Assim, não é a ideia aqui, né? Enfim, não, acho que não. Mas, cara, eu nasci em uma cidade com menos de 6 mil habitantes, entende? Eu fui a primeira, eu sou o quinto filho, né? De uma família de 5 irmãos. Eu fui o primeiro a cursar uma universidade federal e eu não tenho na minha mente, da minha família, alguém que tenha cursado uma universidade federal. Talvez eu seja hoje das pessoas que eu conheço na minha família que tem mais titulações, né? Mas isso mudou a minha vida, né? Tipo, eu hoje sou professor universitário, hoje eu tenho uma função aqui no centro universitário que é, de certa forma, de relevância, por causa da pró-reitoria, etc. Então, assim, já palestrei em congressos, enfim, tem um know-how, o produto que a gente gera é aplicado. Por exemplo, eu falei das sondas lá, nossa sonda é usada no SUS, entende? Foi a gente que desenhou isso, a partir do meu projeto de doutorado. Então, eu acho legal isso, eu gosto dessa ideia de, tipo assim, você investir dentro das possibilidades e transformar de alguma forma ali a sociedade. E com a pesquisa, dentro do modelo que a gente tem hoje, não é uma questão social que determina, é o desejo do cara. Porque oportunidades é o que não falta, né? Sim. Inclusive, diante desse preconceito que as pessoas têm que pesquisar algo muito distante, eu acho que isso só aumenta a fome de pessoas capacitadas para exercer a ciência no Brasil, né? Eu acho que a necessidade de despertarem consciências e intuições de fato de profissionais cientistas no Brasil é o que só falta para dar um start na nossa área de pesquisa mesmo, na ciência no Brasil, inclusive para ser referente lá fora, né? Sim, eu acho que eu vou mais além, eu acho que eu tô falando do nosso contexto, porque eu acho que para mim mudou a minha vida e me dá condições hoje positivas. Para mudar um pouco essa ideia de que se tem alguém que possa ver esse vídeo, né, e ter esse desejo, é possível, sabe? Depende da pessoa. Determinação. Sim. Agora, a ideia da pesquisa hoje a esse nível que você citou, eu acho que a gente ainda precisa investir muito em popularização da ciência. A gente precisa, e é difícil isso a nível de universidade, laboratórios mais estruturados, abrir as portas, fazer com que a população entenda o que acontece ali dentro. Entende? Aqui no centro universitário a gente tem, né, a feira das profissões que os alunos do ensino médio vêm e visitam nossa estrutura. Cara, a gente tem alunos hoje que estão matriculados que decidiram fazer curso superior porque veio aqui e viu alguma oficina, alguma exposição, alguma atividade e falou, é isso que eu quero pra minha vida. Então imagina como a gente só ganha se a gente de fato divulgar em uma linguagem. Tanto é que a gente tem bastante incentivo hoje para podcast, para transformar aquilo que é produzido na ciência em algo que a população consiga absorver, consiga consumir, sabe? Porque, assim, é uma realidade. Eu, dando aula para acadêmicos de biomedicina, encontro uma dificuldade em popularizar, em divulgar metodologias ou técnicas inovadoras. Só para você ter uma ideia. Entende? Por quê? Porque muitas delas são abstratas, não estão no senso comum, não fazem parte do cotidiano das pessoas, é novo, é diferente, às vezes é até meio espantoso, assim, como a gente apresenta. Qual que é o movimento já, assim, imediato das pessoas? Uma certa resistência, certo? É muito difícil, não é uma curiosidade, olha que legal. Eu acho que a gente precisa trabalhar também nesse aspecto, sabe? De popularizar, de tornar muito claro para todo mundo o que é feito dentro do laboratório, sabe? Porque normalmente a pesquisa acontece assim, ó, você faz o trabalho lá, você demora ali uns 2 anos no projeto, concluiu aquilo, faz uma redação em inglês.
publica em uma revista internacional. E, cara, quem lê aquilo é a comunidade científica. Sim. Ah, Moisés, você tá falando que não precisa ler? Claro que precisa, mas assim, foi um fomento... Trazer a linguagem populacional sim, para esses tipos de temas, né? Realmente, inclusive a gente graduando mesmo, tem muitos artigos que a gente pega, a gente se depara com tantas informações tão robustas que a gente não consegue extrair aquilo que a gente realmente precisava daquele artigo científico, né? Realmente eu concordo muito com a opinião do senhor realmente nesse aspecto de trazer uma forma mais popular de entendimento, não tirando a valorização de artigos científicos já publicados, internacionalmente robustos, porém para a gente ter uma acessibilidade maior de pessoas que tenham talvez um entendimento mais simples. Sim, sim. Realmente eu acho que a gente precisa trazer a importância dessa questão, né? Sim. Inclusive no nosso podcast tem esse intuito, a nossa liga também tem esse intuito. Sim, sim. Inclusive a gente pulou praticamente a apresentação do início, né? A empolgação do nosso primeiro episódio, mas o professor Moisés, Dr. Moisés, ele é nossa referência aqui dentro da universidade, porque ele é pró-reitor de pesquisa científica, então é o nosso maior apoiador aqui no nosso podcast. A gente quer agradecer o convite, por ele ter aceitado e por ter vindo e acatado de uma forma tão abraçadora a proposta. E me apresentando um pouco também, eu sou o presidente da Liga Acadêmica LAPIP, e a gente deixa o convite para vocês também. A gente pretende estabelecer um podcast, episódios mensais, quinzenais, para a gente consiga trazer a importância da área da pesquisa dentro das universidades e fora, inclusive, populacional. A gente falando de uma realidade mais populacional, onde a gente pode talvez trazer um conhecimento mais simples e audível, entendível para as pessoas que não estão dentro da área científica. Sim, sim. Que esse é o nosso intuito do nosso podcast. Traremos convidados também, assim como Moisés, muito renomados, que tem nome dentro da área para ter experiência, explicar as experiências científicas e trazer também essa importância da área científica acadêmica docente, né? Sim, sim. E trazer as possibilidades para a gente desse conhecimento. Agradeço muito pela paciência e pela interação do professor, inclusive de quem está de casa. Fica um grande abraço, aguardamos vocês na próxima oportunidade. Obrigado, professor. Eu que agradeço, estou à disposição, tá, Vitor?